um programa para a família toda, incluindo os filhotes de 4 patas. E sempre que a gente fala de Festicão, a gente recebe aqui no estúdio criaturas fofinhas, como a Bia, que está aqui louca para ficar do lado da mamãe. Fica aqui, Bia, essa é a mamãe da Bia. E aqui com a gente também o Lisandro Frederico, que é o presidente da ONG Paz, que é o projeto Adote Suzano. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mirelle. Um prazer estar aqui novamente. Igualmente. Eu já apresentei aqui a Bia. Queria que você apresentasse o resto da galerinha pra gente. Essa que tá são 3 filhotinhas da Rochelle, né? A Rochelle é a mamãe aqui. É a mamãe, que foi essa daí. Esse daqui é o Miu, que é um filhotinho macho. E essa aqui é a Boá, que tá chorando, por isso que ela chama Boá. E tem o Adam, que é um cachorrinho especial, tá com a gente desde o início desde que ele nasceu, né? Ele nasceu na casa de uma voluntária, que é a Marta. É cuidado até hoje por ela e ele sofre de autismo. Então, os cuidados que ele precisou receber, principalmente durante a juventude, foram muito cuidadosos e com isso impediu que ele fosse doado. Mas hoje ele está pronto para doação, vai participar do Festicão também. É até curioso a gente falar de um animal especial, porque é mais difícil a pessoa adotar um cachorrinho com algum problema, que não significa menos feliz, menos parceiro, menos companheiro, né? Às vezes é até o contrário, né? Tem alguns animais que sofrem muito de preconceito na hora da adoção, especialmente os adultos, os especiais, os animaizinhos pretos, como esses aqui. Esses aqui nem tanto porque eles têm um pelo longo e as pessoas procuram muito características de animais de raça, né? Mas são os animais que sofrem mais preconceito. Para você ter ideia, a gente já fez campanha só com animais pretos e nenhum foi doado durante o final de semana inteiro. No Festicão a gente tem o costume de levar sempre 30 animais, porque a gente doa mais ou menos essa média. Inclusive, para a ONG, a grande expectativa do ano é chegar... Eu vou colocar eles no chão para eles ficarem um pouquinho mais quietinhos. Todo mundo perto da mamãe, deixa todo mundo eles ficam junto. mais quietinhos. Mas a ONG sempre se prepara para levar 30 cães, que é mais ou menos a quantidade que a gente consegue doar lá. Esse ano vai ser igual. A nossa pretensão é levar esses cães aqui também. Alguns deles precisam de alguns cuidados para chegar na doação, como a Rochelle e os filhotes que eles ainda não foram vacinados nem castrados. E a ONG Paz doa todos os animais castrados e vacinados com os cuidados necessários. Então só falta isso para eles irem para adoção também. Mas a ONG tem muitos outros, não precisam ser só esses, né? A gente tem sempre à disposição vários animaizinhos para doação. Agora há pouco você disse que trouxe o termo de adoção, porque se alguém aqui quiser fazer a adoção, já fica tudo documentado, né? Isso. Eu queria que você falasse sobre o termo de adoção e sobre a posse responsável, que vai ser, inclusive, tema de uma palestra no Festicão. Isso. O termo, na verdade, ele tenta descrever tudo isso, que é a importância da adoção responsável. É como a adoção de um filho, né? A gente precisa ter recurso suficiente, tempo suficiente, espaço para educar, o tutor precisa ser um professor para educar um animal, um adestrador. Então tudo isso gera tempo e dinheiro. Então é muito importante que o processo de adoção, as pessoas tenham toda essa consciência. A vacinação é contínua e anual, precisa ser feita todos os dias, todos os anos. A gente falou sobre isso agora há pouco. Eles vão vacinado. Tem que manter o calendário em dia. Mas tem que manter o calendário em dia, isso gera custo. Às vezes um problema que você tem com um animal, por exemplo, uma situação ortopédica que seja, demanda muito dinheiro para ser corrigido. Então é um equívoco aqueles que acham que o animal não gera custo. É importante que todo mundo tenha conhecimento de que a partir do momento que você assume essa vida, você precisa ter responsabilidade. Ter espaço adequado, ter um lugar para o animal fazer os movimentos, os exercícios diários dele. Deixar o animal ir para a rua não é algo saudável. Deixar o animal numa guia preso ou numa corrente como ele está aqui não é legal. A gente só está fazendo aqui porque está no estúdio para participar. E é rapidinho também, né? Um bate-papo... Isso, normalmente nas casas a gente não recomenda isso. E no nosso termo de adoção a gente descreve toda essa importância, inclusive que a ONG vai fazer o acompanhamento depois para garantir que eles encontraram um lugar adequado. E isso é muito bacana, né? A ONG, ela faz essa via de adoção, né? Com a pessoa que quer um cachorro e depois ela acompanha por um período para ver se o cachorro está sendo bem tratado. Se ele se adaptou ao ambiente e se o tutor está cumprindo com o que ele assumiu ali no termo de adoção. Esse processo é muito importante porque somos uma ONG de proteção animal, então seria uma hipocrisia a gente não fazer esse processo para garantir que o animal vai ter o melhor lar possível. É óbvio que, infelizmente, às vezes a gente tem problema, né? Uma vez a gente fez uma pesquisa, um levantamento que cerca de 5% das adoções
geram algum tipo de problema. Mas na grande maioria não tem esse tipo de problema, os tutores estão... A gente faz um trabalho, inclusive na hora da adoção... 5% uma porcentagem baixa? Pequena. É que quando se trata de uma vida, se fosse, basta ser uma para nos preocupar, né? Então, a gente sempre procura reduzir isso. Mas as pessoas que pegam, elas realmente querem dar amor e carinho. Para você ter ideia, a gente faz um processo na hora da adoção que chama uma entrevista de desencorajamento. Apesar dos animaizinhos estarem lindos aqui e sendo divulgados para estimular a doação, a gente pega o tutor e tenta conversar com ele para explicar toda a parte difícil de ter um animal, de limpar cocô, de limpar xixi, de levar para o veterinário, de ter todos esses cuidados que a gente falou aqui, porque a ideia é que ele encare essa realidade e tenha consciência de que se for para adotar, ele tem muito trabalho aí para cumprir. E a Rochelle tem uma história triste, né? Ela foi abandonada, os donos mudaram e deixaram, ela estava prenha, né? Isso. E esse índice de abandono ainda é alto, Lisandro? É muito grande. Infelizmente, a gente recebe uma quantidade de demanda muito grande hoje em dia de denúncias de maus tratos, especialmente por abandono. No caso da Rochelle, por exemplo, a família saiu da casa, né, deixou o lar e deixou o animal, como se ele fosse um objeto esquecido ali na casa. As pessoas pediram ajuda para a ONG, a gente encontrou uma outra pessoa que ficaria com a Rochelle numa outra casa. Ela foi retirada de lá e levada para um sítio, mas o sítio não tinha... Aí vem uma outra questão da posse responsável. O sítio não tinha cerca, a Rochelle mais uma vez fugiu. E aí quando ela foi reencontrada pela família, ela já estava num buraco com os filhotes, ela tinha acabado de dar cria. Eu lembro que era um dia de chuva, a gente estava preocupado no dia, não tinha onde colocar o animal, então ficou aquele desespero da ONG, porque a gente tem dificuldade de abrigar também. Vocês têm, inclusive, parceiros que abrigam nas próprias casas, né? Temos. São lares temporários. Lares temporários. A gente só trabalha com esse sistema. A gente não tem uma sede hoje justamente pela dificuldade que é você comportar dentro de um lugar só. Quando você assume uma sede e tem um ponto fixo, as pessoas abandonam nesse lugar animais, achando que a ONG tem uma facilidade de comportar isso. Então, na maioria dos casos, a gente trabalha com os lares temporários. E daí, hoje, ela está no lar temporário da Marta, sendo cuidado por ela, junto com os filhotinhos e se preparando para a doação. E a campanha que a gente faz aqui, adote a Rochelle com os 3 filhotes, para não separar a mamãe dos filhotes. São todos mansinhos, lindos, cheirosos. Esse é o mundo ideal. Vão estar vacinados já no festicão. Vacinados e castrados e desverminados. Esse é o mundo ideal. Sempre quando a gente vê irmãozinho assim, com mãe, a gente quer doar tudo junto. Às vezes... E o Adam. O Adam quando ele chegou na ONG, ele também veio com vários irmãos. Eu não lembro quantos eram. 9 no total. Todos abandonados na casa de uma voluntária. Foram levados para cuidados, mas eles não tiveram problemas como o Adam. Então ele ficou porque ele precisou de cuidados especiais no veterinário. E ele é maior também, né? Acho que esse porte acaba dificultando adotar vários. A característica agora, no caso, do vira-lata, né, que também afasta um pouco, infelizmente, o interesse das pessoas. Mas aí o Adam foi um caso especial que ficou com a gente. Pra gente é muito bom quando faz a doação conjunta. E às vezes aparecem pessoas que se sensibilizam com a situação e querem adotar toda a família. Mas não é tão frequente, então a gente às vezes tem que, mesmo que parta o coração, separar as famílias no processo de doação. Então tem palestra com a ONG Paz durante o festicão falando sobre essa adoção responsável. A gente já fez uma abordagem rápida sobre o assunto, que é um assunto importante, que a gente tem que divulgar mesmo, né? E quem quiser contato com a ONG, gostou de alguns desses cachorrinhos, como chegar até vocês? Hoje a gente tem uma página no Facebook, Projeto Adote Suzano, que é a ONG Paz, né? A sigla é Paz. Temos um site na internet que é ongpaz.com.br. Qualquer pessoa que entrar no site, por exemplo, a gente tem a lista dos animais que estão disponíveis para doação. Alguns não estão atualizados lá, mas certamente se a pessoa nos procurar, a gente vai indicar tudo que a gente tem. Às vezes não está com a gente, está com algum protetor independente, que a gente tem o cadastro lá e encaminha para a pessoa, mas sempre com o objetivo de fazer as pessoas se conscientizarem com a doação, porque é muito triste a situação dos animais hoje, né? A OMS tem alguns indicadores que mostram um volume muito grande de animais nas ruas que precisam de um lar, mas infelizmente muita gente prefere comprar.